tarde, gente. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Raquel, pelo convite. Mas eu acho que ela escolheu de propósito, porque eu sou a mais velha do grupo, então a mais velha tem prioridade, né? Mas olha, na fila do banco é uma desgraça, viu? Eu nunca fico, porque os velhinhos demoram demais. Eu fico no normal, pessoal. A fila da senhora é lá. Eu digo, não, eu prefiro ficar aqui. Demoram demais, eles não têm o que fazer, ficam batendo papo, levam chocolate. E aí, né, rende. Mas, gente, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a nossa experiência, né, profissional, cada um na sua área. Nós temos psicólogo, enfermeiro, assistente social e pediatra. Todos nós atendemos, né? Professores atendem, né? Às vezes o vizinho atende, né? A própria mãe atende um caso de suspeita, às vezes a madrinha. Então, todos nós da sociedade temos obrigação de estarmos atentos aos casos possíveis de maus tratos, mesmo que seja uma suspeita só, né? Ou confirmado, claro. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da experiência na pediatria, tá? Eu tenho alguns anos de pediatria. Só nessa casa eu estou há 46 anos. Eu fui residente e fiquei, tá? Então, eu tenho assim uma bagagem enorme. Trabalhei em 2 emergências, então eu conheço muito de violência, infelizmente, né? Não é um tema gostoso, é um tema árido. Eu preferiria estar falando para vocês sobre aleitamento materno, que é o meu charme atual, né? Que é uma delícia de falar mãe e bebê, mas infelizmente é um tema árido, mas necessário. Então vamos começar. A gente sabe, né, do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, só passando rapidamente, só uma lembrança, no Brasil, não, vamos deixar o primeirinho. No Brasil, as crianças e adolescentes tiveram seus direitos fundamentais especificamente reconhecidos pela Lei 8.069, só em 1990, né, que realmente essa lei foi consumada. Eu me formei muito antes disso e me lembro que no final da residência aqui, a gente já tinha casos que eram bastante vistos, que realmente eram casos de violência. Mas não tínhamos essas notificações, não tínhamos nada disso ainda, né? A gente atuava como uma equipe, trazendo a família, mas realmente, quando essa lei foi implantada, para a gente foi realmente assim, uma tábua de salvação, porque nós tínhamos algo mais, né? Estávamos escorados, ancorados pela lei. Isso é muito importante. Próximo, por favor. O que essa lei ela promulga? Gente, garantir os direitos da criança, né? Todos os direitos. Quais são esses direitos? Será que só a saúde? Claro que não, né? Saúde, educação, lazer, né? Bem-estar, proteção, amor, né? Tudo isso essa lei está promulgando para nós. E a Lei Menino Bernardo, não sei se vocês lembram dessa triste história, né, daquele menino do Rio Grande do Sul, né, que ficou realmente marcado para todos nós. Vocês lembram desse caso? A maioria lembra, né? Uma coisa triste. Então acabou entrando em vigor, porque a Lei Menino Bernardo, ela atualizou o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, em dia 26/6/2014. Então, realmente, foi um marco para a gente. Próximo, por favor. E aí nós vamos começar. Vem uma família para a gente, às vezes é uma família moderna, hoje a família moderna está totalmente diferente, né? Nós tínhamos um pai e uma mãe, hoje nós temos 2 mães, às vezes 2 pais, às vezes um pai e 2 mães, que eu já atendi, né? Então, nós temos uma família muito variada. E essa família é a família que aquela criança tem. Às vezes não tem família. Às vezes é um acolhimento do vizinho, às vezes de uma instituição. Então, nós temos diferentes formas dessa criança estar sendo cuidada, entre aspas, né? Que pode ser um cuidado de verdade, pode ser um falso cuidado. Então, essa família vem para a gente e nós temos que ter o maior carinho, né? O maior acolhimento possível. Como? Com um ambiente respeitoso, né? Um ambiente amigável, acolhedor, né? Porque essa família vem
com uma situação de angústia, de desespero, de tristeza, de interrogação se aconteceu ou não aconteceu, se está acontecendo aquele fato que está, né, trazendo para a gente. Então, esse ambiente, gente, é fundamental. Eu sempre reputo que a família que traz uma criança ou um adolescente para ser atendido precisa ser muito acolhida. Tem que ter um holding abraçando essa família. E quem está ali no papel de atendimento, às vezes é o pediatra. Quase sempre é um pediatra. Então, eu acho que esse pediatra tem toda a obrigação de se despojar dos seus direitos, da sua formação e se tornar um daquela família, naquele momento, sabe? Acolher mesmo. Não precisa abraçar, beijar, não é isso. É ter um acolhimento no sentido, boa tarde, por favor, entrem, sentem. O que vocês vieram? Qual é o problema que vocês vieram trazer para mim? O que está perturbando vocês? Qual é a angústia? Né? Às vezes, o próprio adolescente já traz para a gente, ele já vem desesperado. A criança também. Nós já vimos crianças pequenas com uma situação dantesca que ela mesmo traz para você essa angústia. Então, basta você olhar que você já vai sentir que tem algo errado naquele ambiente, né? Aquele grupo familiar que está nos procurando. E atenção às palavras, que às vezes a gente acaba julgando, sem querer, né? Eu me lembro muito bem de um caso que eu atendi no Rocha Faria. Eu era residente daqui, estava terminando a residência e entrei lá como staff no Rocha Faria. Chegou um pai com um bebê, tinha sofrido uma violência sexual horrorosa, sabe? O bebê estava em choque, era um bebê de 9 meses. Quando eu olhei para o pai, eu tive vontade de agarrar ele no pescoço, porque eu tinha certeza que ele era o abusador. Sabe quando você está escrito na cara do sujeito? E era mesmo. Ele era um traficante, né? Infelizmente, e que todo mundo por trás, doutora, como quem diz, olha, ele é perigoso, entendeu? Eu estava entendendo a situação. Mas assim, a vontade era esganar a criatura. Mas eu posso fazer isso? Claro que não. Não posso julgá-lo, né? Eu tenho que acolher essa criatura, que ela também precisa de ajuda, obviamente, né? Não é uma pessoa normal, né? Naquela situação. Então, eu não posso ter frases, palavras, olhares, né? E outra coisa, o celular hoje está um escândalo. A gente tem que deixar esse celular de lado, prestar atenção no paciente, olhar para ele, porque a gente vai em consultórios médicos e o médico nem olha para você, né? Ele está de costas, ele continua virado, pede os exames, não sabe nem com quem ele atendeu, o que a pessoa tinha, qual era o motivo. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Todos nós profissionais, não é só um pediatra, não, todos nós, né? Então, receber com um olhar afetuoso, um olhar acolhedor, um olhar de amparo. Eu estou aqui para ajudar, estou aqui para ouvir, estou aqui para conduzir vocês da melhor forma possível, sem esse pré-julgamento, né? Escutar e ouvir, né, gente? Porque escutar é uma coisa e ouvir é outra, né? Você pode estar escutando, mas não ouviu nada, passou direto. Então, escutar e ouvir, com empatia, né? Nunca fazer perguntas fechadas, né? Fazer perguntas mais abertas, que você possa chegar a esse contexto, desse movimento. Por que veio nos procurar? Próximo, por favor. E aí vem a famosa anamnese, né? Essa palavra anamnese, ela vem do grego, aná, quer dizer trazer de novo, mnesis, memória. Então, trazer a memória, relembrar, lembrar do que aconteceu, né? E aí vem a identificação. Você vai identificar se é menino, que idade, né? Aonde mora, quem são os pais. Você vai fazer uma identificação super detalhada, dentro daquelas possibilidades que lhe permite, obviamente. Se for uma emergência, essa criança que chegou lá sangrando por tudo, não tinha tempo de fazer muito isso, não. Você tem que levar para o centro cirúrgico socorrer, é outra coisa. Mas se eu tenho tempo de abordar com calma, de fazer uma identificação minuciosa, onde nasceu, o parto, como foi, se o bebê foi um bebê programado, foi um bebê que a família queria, né? Se amamentou, se foi parto normal, se teve sofrimento fetal, enfim, todos os detalhes eu posso tirar nessa anamnese. Esses fatos são super importantes, porque às vezes aquela criança que sofreu maus tratos ou está sofrendo maus tratos, ela foi uma criança que não foi desejada. Ela não era para estar ali.
ela está. Então ela é uma intrusa naquela família. Então ela não é bem vista, não é benquista, nem vista nem benquista. Ela é maltratada, a gente viu isso inúmeras vezes. Eu me lembro de um caso que nós tínhamos aqui, que era uma família, a mãe tinha uns 3 ou 4 crianças, uma delas era desnutrida, sabe aquele bebê que não ia para frente, bebê não era mais bebê, já era um menino de 6, 7 anos. A irmãzinha uma graça, o menino mais velho, bonito, e esse do meio era, sabe, a tristeza. E a gente fez tudo para ver o que tinha essa criança. Na verdade, ela não atendia com amor a criança, porque ela tinha sofrido um abuso dessa criança. Ele não era filho do pai, do primeiro filho e nem do último, e o pai não sabia. Ela contou isso pra gente depois. Então ele não era filho legítimo do pai, ela nunca conseguiu contar para esse marido, e esse menino não era desejado, era um filho odiado, né? Porque ela não podia contar para ninguém, ela contou pra gente, porque foi um desabafo, porque a gente virou a criança do avesso e não tinha doença nenhuma, ele era um desnutrido porque ela não cuidava. Ela dava menos comida, né? Era uma criança realmente não desejada, né? Infelizmente. Então, a gente vê isso, são histórias que a gente passou, né, pela vida e nós ainda passamos em algum momento, e a gente precisa ficar muito atento. E aí vem a queixa principal. Por que trouxe a criança aqui? Qual foi o motivo? Né? O que está angustiando vocês? O que aconteceu de fato? E a história da doença atual, ou do fato atual. Então essa mãe vai contar para você o que aconteceu de fato. Se ela observou aquilo que está angustiando ela. Eu digo mãe, mas pode ser o pai, pode ser a madrinha, pode ser a avó, enfim, a cuidadora, né? Ou o cuidador. Vai trazer para a gente a questão. Eu trouxe o meu filho aqui por isto. Qual é o isto? E você vai chegar no âmago da história. Quando que ela acha que aconteceu aquilo? Há quanto tempo? Se ela suspeita quem que está fazendo? Como aconteceu? Se está acontecendo, né? Gente, por incrível que pareça, ontem foi o Dia das Mães, né? Uma maravilha, uma delícia de estar com os filhos. Eu tenho vários netos, então... Mas a grande abusadora entre aspas, espancadora, maltratora, né? Que maltrata, que agride, é a mãe. Infelizmente, a grande maioria das crianças que são realmente negligenciadas acontece por causa da mãe. Isso é uma tristeza. Você imaginar que uma mãe faça isso com seu filho. O outro abusador, o outro que maltrata muito, é o pai, né? E aí, a partir daí, é o padrasto, enfim, avô, tios e vizinhos e amigos. Mas a mãe ganha disparado. Né? É uma tristeza de pensar nisso. Né? Uma mãe que trouxe esse filho ao mundo agredir essa criança. Né? É só medir o tamanho de uma pessoa adulta com um bebê. Né? Então, realmente é muito triste. E aí a gente vai ver os antecedentes dessa criança, antecedentes médicos. Se teve já alguma doença, se já foi internada, né? O que ela já teve de problemas de saúde, que é esse caso dessa criança magrinha que eu falei, né? Nós já tivemos casos aqui, a Raquel lembra desse caso, chama-se Síndrome de Munchausen, não sei se alguém já falou, né? A mãe trazia a menina pra gente, já tinha passado por sei quantas emergências, com 500 exames, dizendo que a menina tinha um problema renal. Né? Ela criou, né? Então, chama-se doença por procuração. Né? A criança não tem nada de doença. A mãe cria na cabeça dela que a filha é doente, ou o filho, e traz isso. Então faz um sofrimento na criança. Ela é internada, ela é submetida a raio-x, a exame de sangue, a hidratação venosa, e por aí vai, gente. É uma agressão atrás da outra. E a criança não tem doença. Então, a doente é a mãe, né? É a cuidadora, ou o pai, enfim, o cuidador. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque essas situações, infelizmente, acontecem. Ainda acontecem, né? Então, a gente vai trazer a história médica dessa criança, né? Tudo aquilo que nós falamos lá na anamnese, lá no início, a gente pode, dependendo da queixa, você vai dirigindo, né? Ah, está com uma fratura na perna. Opa! Né? É muito comum nas emergências a gente pegar.
criança pequena com uma fratura. Uma fratura que não é comum. Por que essa fratura? Aí você vai ver a história. Caiu da onde? Estava soltando pipa na laje. Na laje? Soltando pipa na laje? É lugar de soltar pipa? Não. Já tem, né? Ou, não, a criança dormiu, caiu da cama. Fez uma fratura? Peraí. Bebê, a criança pequena, não faz fratura assim, né? Só se ela tiver uma doença óssea, né? Existem as desostoses ósseas, que são doenças congênitas, que você pode cair e fazer uma fratura, mas se a criança não tem esse antecedente, não tem essa história, tem algo mais, vamos ficar de olho. Então você vai buscando de acordo com a queixa, né? Quem está ali, o pediatra, ele vai se informando, vai perguntando, vai trazendo à luz a história para você chegar a uma possível fato concreto, né? Antecedentes familiares. Se acontece com outros filhos, aquele problema, se já aconteceu, né? Se essa pessoa, o abusador ou abusadora, entre aspas, já fez isso com outros filhos, que pode acontecer, né? A gente sabe que existem umas tragédias em família. Às vezes tem 1, 2, 3 filhos abusados pelo pai, gente. É uma coisa desgraçadamente terrível, mas existe. E a história psicossocial, né? A gente vê hoje, agora de manhã eu estava vendo, 6 horas da manhã, liguei a televisão, tinha um tiroteio num lugar aí, que era tiro de fuzil. Eu não me lembro nem que comunidade era, mas era pá, 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 pá. Gente, maior violência do que essa, mesmo que não peguem você, mas só a criança um bebê, uma criança pequena ouvindo aquilo. Qual é a sensação dessa criança? Que desespero é esse? Né? Que agressão, que maus tratos nós estamos dando para essa criança. Então, isto também entra na história psicossocial, né? Aonde essa criança mora, como é que é esse núcleo familiar, se o pai ou a mãe estão desempregados, né? Agora há pouco nós atendemos uma mãe desesperada aqui, com 6 dias de pós-parto, que o marido deu no pé, ela não tinha o que comer, 2 dias que ela não comia, né? O bebê, ela acabou o leite dela, peito absolutamente zero de peito, o bebê chorando, desesperado. Então, o que essa mãe vai oferecer para esse bebê? Ela estava desesperada, de fome, ela não sabia se ia voltar para casa, lá onde ela estava, se o marido ia estar lá para agredi-la, que já tinha agredido ela em outras situações. Quer dizer, gente, é um mundo de violência, né? Nós estamos vivendo violência o tempo todo, né? Então, a história psicossocial é super importante para a gente ver aonde essa criança está inserida. Se esse lugar que ela vive é um lugar já violento, né? Estruturalmente, e às vezes a estrutura faz o lugar ficar mais violento, tornam as pessoas violentas. Gente com fome fica violento. O Betinho falava, a fome não espera, e é mesmo. A pessoa se torna violenta. Ela vai pedindo, uma hora ela acaba perdendo a cabeça e passa a agredir, porque é um desespero, né? Então, tudo isso está envolvido na história psicossocial, né? Próximo, por favor. Aí vem o exame físico. O exame físico é fundamental, porque eu vou estar diante da queixa que foi trazida, ou da própria criança, adolescente, ou da família que está trazendo essa criança. E aí eu preciso ver essa criança num conjunto total. Eu tenho que examinar desde os olhos, o ouvido, a boca, tudo, o corpo inteiro, porque eu posso encontrar sinais que vão me levar à presunção de violência ou de uma possível violência, né? Eu já vi de tudo. Criança que enfiaram o pezinho dela dentro da água, então queimou, né? Água fervendo, fez uma bota de queimadura. A mão no ferro de roupa, né? No rosto, aquele triângulo do ferro, língua queimada, né? Criança com scalp, pedaço da cabeça faltando, quer dizer, puxaram com tanta violência que arrancou, pedaço de couro cabeludo. Violência, né? Sexual propriamente dita, que eu já citei o caso do bebê de 9 meses. E assim, coisas horrendas que passam pela minha cabeça e que a gente vê e que a gente fica realmente desesperado. Então, diante da queixa, eu preciso fazer um exame minucioso. Como é que eu faço um exame minucioso? Com a criança vestida? Com o adolescente vestido? Não, eu tenho que vê-lo desnudo. E muitas vezes é uma criança pequena, que ainda não tem essa autonomia.
de tirar a roupa, de ficar à vontade, né? De se permitir examinar. Então, às vezes eu tenho que ficar, infelizmente, com o abusador junto, né? Muitas vezes eu tenho que ficar, ou a mãe, ou o pai, ou enfim, esse acompanhante que está me trazendo a criança. Nem sempre quem traz é o abusador, né, gente? Não vamos estigmatizar, mas tem uma grande parcela que é. E aí, se a criança for menor de 5 anos, geralmente vai ter um acompanhante junto. Outra coisa importante, estar com outro profissional na sala com você. Ou uma enfermeira, ou assistente social, ou uma fono, ou uma físio, enfim, da área que você trabalha. Por quê? Porque hoje existem, né, as más intenções. Eu levei a criança, que ela não tinha isso, e saiu assim, né? A gente vê muito isso. Infelizmente, trazendo situações que não foram verdadeiras e que depois culpabiliza o profissional de saúde, né? Então, você tem que ter mais um profissional com você, para te garantir que você não estava sozinho, né? Principalmente se for um homem, né? Um homem examinando uma menina tem a obrigação de estar com alguém junto com ele, tá? Porque, às vezes, os maiores de 5 anos, é interessante que o profissional que esteja atendendo fique com a criança sozinho. Porque aí, às vezes, nesse momento que ela fique só com você, ela te conta o fato. Porque ela não conta com medo do acompanhante. Principalmente se ele for um abusador. Não vai contar de jeito nenhum. Mas se ela estiver sozinha, conforme a forma que você vai abordando, né, vai fazendo um movimento de carinho, de compreensão, que você está ali para ajudá-la, ela se sente segura e ela te conta. A grande maioria, a criança acaba verbalizando. O que está acontecendo, quem é a pessoa, né? Ela acaba exteriorizando isso para você. Então, é muito importante. Mas, se uma criança for pequena, eu preciso realmente da colaboração dessa pessoa que trouxe. Estar sempre com uma pessoa, um profissional, né, que eu já citei, isso é fundamental. E aí eu vou vendo o detalhe. Se a queixa, ela confirma o exame físico. Pode confirmar ou não, né? Que às vezes a queixa é uma coisa e eu vejo outra, infelizmente. Porque os maus tratos, ele não é só físico, né, gente? Né? Vocês já passaram, viram todos os tipos de maus tratos. Então, a gente tem que estar muito atento. Porque é muito comum a mãe falar, não, ele é muito burro, não aprende de jeito nenhum. Não tem vontade, não quer fazer nada, é um idiota. Eu já cansei de ouvir isso também. Isso destrói uma criança, gente. Né? Destrói um adolescente. Por pior que aquela criança seja, que às vezes tem umas crianças traquinas mesmo, a gente sabe. Tem uns muito levados, né? Que realmente, às vezes a mãe fica desesperada, mas quanto mais ela tiver esse tipo de atitude, mais vai fomentar esse desespero da criança, porque ela faz isso chamando atenção. Ela quer carinho, ela quer ser vista, ouvida, participar, e muitas vezes a família bota de lado. Hoje, com essa rede social infeliz, eu acho que a rede social é um espetáculo. Né? Essa coisa de globalização é maravilhoso, mas tem que ter muito cuidado, porque os pais estão negligentes com os filhos. É comum chegar em casa, não deu tempo no trabalho, deixa eu ver meus e-mails, deixa eu ver meus WhatsApps, que tem 500 coisas, e o filho, já cansei de ver filho, mamãe, e a mamãe nada, né? Eu estava ontem com o meu netinho, eu tenho uma filha que está fora do Brasil, então ela tinha me ligado, e eu estava falando com ela naquele momento, e o outro pequeno de 3 anos, ele estava brincando comigo, ele me puxou pela roupa assim, vovó, larga isso, eu estou falando com você, como quem diz, você já foi atender o celular, eu falei, eu te ali, amor, eu te ali, aí eu virei, ele viu a imagem, aí ele sorriu, como quem disse, caramba, você estava brincando comigo, aí você já largou para atender isso, né? Quer dizer, uma criança de 3 anos e meio já está atento. Isso é sinal que está acontecendo isso lá no ambiente, né? Até minha mãe estava junto, eu falei, fica de olho, fica de olho, porque alguém está aí, né? Então, a rede social é muito importante, mas ela tem que ter horário, gente, né? A própria criança está se destruindo. O Li deve ter falado hoje de manhã sobre isso. O uso da rede social para autodestruição, né? Adolescentes, né?
fazendo situações de autoagressão, até suicídio, provocado pela rede social. Então é muito perigoso o uso em excesso da rede social. Nós temos que trabalhar isso com um pouco mais de parcimônia. E aí nós chegamos a uma conclusão. Eu examinei, eu concluí que a queixa batia com o exame físico. Eu vou para o quê? Para os exames complementares, né? Eu não estou falando da emergência, eu vou levar já para o setor de emergência, eu vou internar, eu vou botar hidratação, eu vou fazer tudo que for possível, né? Socorrer. Estou falando de um caso estável, que chegou andando ou chegou no colo, né? Que eu possa fazer toda essa situação que nós discorremos com calma. Eu vou solicitar os exames complementares cabíveis naquele caso, né? Se era uma suspeita de fratura, eu vou pedir um exame radiológico, obviamente, né? Se eu vejo que tem uma violência sexual, eu vou colher material para ver que tipo de contaminação eu tenho ali, até para conseguir um DNA, né? Se tem um caso de abuso mesmo. Então, eu vou dirigir o meu exame complementar de acordo com a queixa, de acordo com aquilo que eu vi, né? É provável, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho um provável diagnóstico. O diagnóstico, a gente é presumível, né? Eu nunca tenho certeza absoluta de um diagnóstico. É presumível. Os exames complementares complementam o meu raciocínio clínico, né? É assim que nós fazemos o diagnóstico. Ninguém sai daqui dizendo, eu fiz o diagnóstico. Não, eu preciso de exames complementares. Eu posso olhar uma criança e vejo, está muito pálida, está com taquicardia, às vezes está com fígado grande, opa, tem uma anemia. Eu preciso confirmar um hemograma. Então, os exames complementares, eles me complementam o meu raciocínio clínico. Então, isso é fundamental. Bom, eu vou internar se houver risco de vida, obviamente. Não tem muito tempo, tem uns 15 anos. Nós estávamos no ambulatório de pediatria, uma sexta-feira, 4h30 da tarde, que estava todo mundo, né? Assim, tinha um feriado na segunda, então todo mundo louco para ir embora, para viajar e tal. Entra um pai, bem arrumado, com um bebê, bem arrumado, pedindo ajuda. Aí eu disse, a gente não tem emergência. Ele falou, mas por favor, doutora, me ajude. Meu bebê está cheio de pintas no corpo, parecendo que está sangrando. Aí, vamos ver, né, o que aconteceu. Colocamos o bebê na maca, tiramos a roupa, o bebê ria, uma delícia, o bebê super bem cuidado. Aí a residente estava meio assim, e a mamãe dele? Ela está trabalhando. Ela era da área, acho que da área executiva de uma multinacional e, enfim, só saía às 6 horas. E ele estava com o bebê. Aí quando eu fui tirando a roupa, cheio de petecas, aqui nessa área do pescoço, por aqui tudo. Aí um olhou para o outro assim, nós estávamos, eu, staff e 2 residentes. Um olhou para o outro e disse, sobe lá e vê se tem uma vaga. Aí o pai disse assim, vai internar, doutor? Eu falei, nós temos que internar para esclarecer. Mas o que passou pela cabeça da gente? Qual seria o diagnóstico? Esganação, né? Tentativa de esganar o bebê. Por quê? Porque era nessa área aqui, cheio de petecazinha, né? Não tinha mais nada em outras áreas. Quando eu olhei, falei, não, vamos internar o bebê, porque internado a gente tem mais chance de saber o que é, óbvio. Mas pela cabeça da gente, naquele momento, passou a esganação. Ele tentou esganar a criança. Se não foi ele, foi alguém. Né? Esganou, faz petequias, né? E petequias é aqueles pontinhos vermelhos, né? Para quem não lembra, acho que todo mundo sabe o que é petequias. Internamos o bebê, era, não no CTI, mas numa equivalência de CTI, mais tranquilo. E aí, sexta-feira, ficou aí. Segunda, quando nós voltamos na segunda, não, aliás, segunda eu não voltei, porque era feriado, o ambulatório não funcionava. Eu voltei na terça. Aí subi desesperado para saber o que era o bebê. Ele tinha uma doença hematológica que começou a sangrar, era uma deficiência de fator 9, né? Então ele foi internado na hora certa, porque depois, mais tarde, ele sangrou o rim, foi assim. Mas eu internei desesperado, achando que era um estrangulamento, porque assim, eu não fui muito detalhes. Era aquela história do ambulatório fechando, a enfermagem já não tinha mais, sabe?
o último que sai apaga a luz e fecha a porta, entrega a chave. Então, todo mundo meio desesperado. Não, solução é internar, porque eu acho que tem algo mais aí. Até botei assim, suspeita de maus tratos. Interroguei, né? E subiu. Aí na terça era isso, quer dizer, olha só, pré-julgamento, tudo bem, atirei no que eu vi e acertei no que não vi, né? Pro bebê foi maravilhoso, mas foi um pré-julgamento da gente, né? Nós achamos que aquilo era um caso de violência, né? Mas enfim, graças a Deus ficou tudo bem e resolveu tudo. Mas aí você vai internar de acordo com isso, risco de vida ou não, né? E a medicação vai ser de acordo com cada caso, obviamente, né? E participação de outros profissionais. Sempre é fundamental. O psicólogo, assistente social, a enfermagem, né? O grupo que fizer necessário. Se você suspeita de um traumatismo craniano, você vai ter um neurologista, né? Se é uma fratura, você vai pedir o parecer de um ortopedista. Dependendo da situação, você vai indicar um profissional especializado naquela área, né? Próximo, por favor. Não sei se eu tenho tempo ainda. 5 minutos. Então eu vou encerrar, ótimo. E aí, não esquecer, depois de tudo isso, que eu tenho um diagnóstico já pré-concebido, eu já sei da história toda, posso até imaginar quem seja o ocasionador, desculpe, do maus tratos. Eu vou preencher a ficha de notificação do SINAM, que Nelly vai falar, ela vai discorrer sobre o assunto dos casos confirmados ou suspeitos, né? Sempre encaminhar ao Conselho Tutelar da área residencial. Isso é fundamental, porque se nós não encaminharmos, não vai ter continuidade, né? Vai ser um caso perdido, e a gente está sujeito à sanção. Tem multas e você pode ser chamado pelo seu conselho, né? Eu seria o conselho de medicina, cada um na sua área vai ser chamado, vai, enfim, receber uma notificação, que não é nada agradável. Próximo. A ficha é essa, Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, né? Que tem vários detalhes. Quanto mais detalhe você fizer nessa ficha, melhor será conduzido pelo conselho, né? Porque aí você detalha mais, é mais fácil para o conselheiro acompanhar, ajudar, né? Ver essa família, essa situação de risco social mesmo. Então, essa ficha, ela é uma arma poderosa para o bem-estar dessa criança. Porque às vezes a gente fala para a mulher, eu vou notificar, ela assim, mas como assim, doutor, vai notificar? Ela fica desesperada. Não, ninguém vai te punir, ninguém vai punir ninguém. A ficha é uma notificação para ajudar, para te dar abrigo, amparo, né? Socorrer, e não é para realmente ter sanção em cima dessa família. O contrário, é para realmente acolher. É isso que é a verdade. Próximo. Acolhimento médico de outros profissionais, é muito importante isso. Essa criança não pode ficar perdida. Eu atendi, mediquei, mandei a ficha para o conselho e nunca mais eu vi. Não pode ser assim. Eu tenho que vê-la, voltar para mim, voltar para a assistente social, voltar para o psicólogo, né? Para ter um acompanhamento, porque as reincidências são muito grandes. Às vezes você tira daquele momento dessa situação, e daqui a sei lá, 4 meses, 6 meses, 1 ano, a criança vai estar de novo. Já está boa. Mas eu já estava trabalhando. Já estou no último. Então, o acompanhamento médico dessa criança e os outros profissionais envolvidos é fundamental. Vamos acompanhar esse caso clínico para a gente poder dar o melhor trato, né, a melhor resolução possível para essa família, porque essa família está doente, né? Esse abusador, enfim, essa pessoa de má postura ou de má ação, ela precisa ser ajudada. Não adianta eu julgar só, né? Claro que tem situações que ele vai ser punido pela lei mesmo, mas a família está doente, ela precisa ser acolhida, precisa ser entendida e ajudada. Próximo. Era isso. Obrigada, gente.